Bom dia a todos. Vou pedir aqui aos nobres deputados que tomem assento aos seus lugares para iniciarmos a reunião na Comissão de Constituição e Justiça, a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa, que está agendada para a sala de hoje, nesse horário. Havendo quórum regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar aqui os nobres colegas deputados, cumprimentar o colega deputado Márcio Machado, que está online, comunicar a ausência do deputado Pepe Colasso, conforme ofício enviado, uma vez que ele está na abertura da Frente Parlamentar em defesa das pessoas com espectro autista, por isso não conseguirá comparecer, e o deputado Sérgio Guimarães, que estará em agenda externa, mas fez a justificativa para a presente reunião. Também quero cumprimentar os assessores, os servidores desta Casa Legislativa, para darmos início à discussão e votação da ata da quarta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente para os nobres deputados e deputada, membros dessa comissão. Coloco em discussão, em votação, a ata da última reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, está aprovada a ata da quarta reunião ordinária. Vamos à ordem do dia. Temos aqui o requerimento 1048-2023, de autoria do deputado Fernando Kreglin, que requer o desarquivamento do PL 098.5 de 2022, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 10 da Lei 5.684 de 1980, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiro e estabelece outras discussões. Coloco em discussão e votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 1048 de autoria do Fernando Kreglin. Agora passo a palavra à deputada Ana Campaiolo, o qual tem alguns projetos para relatar nessa manhã. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, colegas. Peço desculpa pela minha ausência nas últimas 2 semanas, eu estive licenciada. E, sim, por isso mesmo, presidente, está acumulado aqui uma grande quantidade de projetos a devolver. Eu vou tentar resolver isso de uma forma mais ágil, apresentando os votos em bloco. E se o senhor tiver alguma dúvida, ou se for necessário, eu posso ler pausadamente o voto de algum deles. Bom, inicialmente, então, são 4 mensagens de veto. Para as 4 mensagens que eu lerei a partir de agora, o nosso parecer é pela admissibilidade formal do veto e também pela manutenção do veto. Então, já adianto que os nossos 4 primeiros pareceres são nesse sentido. Referem-se à mensagem de veto 54 de 2023, veto total ao projeto de lei 39 de 2022, que altera a lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, com o fim de atualizar monetariamente as faixas de valor da base de cálculo do imposto e adota outras providências. Mensagem de veto 55 de 2023. Veto total ao projeto de lei 214 de 2022, que altera a lei o artigo 11 da Lei 13.136 de 2004 para possibilitar o parcelamento do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos em 48 vezes. Mesmo parecer de admissibilidade formal e manutenção do veto para o veto total ao projeto de lei 191, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Mesmo parecer para a mensagem de veto 91, veto total ao projeto de lei número 250 de 2020, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da administração pública, direta ou indireta do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Se os senhores necessitarem, posso ler algum dos votos pausadamente, senão os votos em bloco. Senhor presidente, eu pediria vistas em relação à mensagem 55/2023, projeto de autoria do Governo do Estado que trata do parcelamento do ITCMD,
há uma outra matéria em paralelo tramitando na casa. Eu gostaria de solicitar vistas dessa matéria, deputada, se fosse possível. Vista concedida ao deputado Napoleão da mensagem de veto 55/2023. Nós temos também vários projetos de lei aos quais requeremos diligência. Então, como diligência geralmente não configura em debate, não resulta em nenhum tipo de conflito aqui na CCJ, eu vou apresentar também esses pedidos de diligência em bloco. Deputada, vamos votar então as mensagens 54, 66 e 91? Perfeitamente. Conforme os votos proferidos pela deputada Ana Campaiolo nas mensagens 54/2023, 66/2023 e mensagem de veto 91/2023, todos eles de autoria do Governo do Estado, o qual ela é pela admissibilidade e pela manutenção do veto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado os votos proferidos pela Ana Campaiolo nos mensagens de veto 54, 55 e 91. Prossiga, deputada Ana. Agora sim, diligências para os seguintes projetos que estão sob minha responsabilidade. A proposta de emenda à Constituição, o PEC 2 de 2022. Nós pedimos diligência, nós requeremos diligência desta proposta à Procuradoria-Geral do Estado, ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e à Casa Civil. Lembrando que trata-se de um projeto do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui os direitos inerentes à natureza, os direitos da natureza. A gente conversou sobre isso um mês atrás na minha última sessão. Então, antes de apresentar o meu voto vista divergente, que eu acredito que será divergente, eu gostaria de fazer esses requerimentos de diligência. Temos também um requerimento de diligência ao projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto, 244. O referido projeto acresce parágrafo 5º ao artigo 5º da Lei 16.861, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, sob regime administrativo especial, nos termos do artigo 37 da Constituição da República, com o fim de prever período hábil antes do início do ano letivo para chamamento dos professores ACTs. Nem vamos entrar na questão do mérito do projeto, mas nós requeremos diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Educação. Também quanto ao projeto de lei 19 de 2022, projeto de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina quanto aos crimes praticados por apenados beneficiados por saída temporária. Da mesma forma, nós requeremos diligência à Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, o último requerimento de diligência é o projeto 062 de 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, dispõe sobre a proibição da captura e comercialização do peixe da espécie garopa, por meio da caça esportiva no âmbito do Estado de Santa Catarina. Requeremos diligência ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, à Associação Catarinense da Pesca Subaquática, ao Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e região, para que encaminhem seus pareceres. Em discussão, as diligências ao projeto de lei 08 de 2023. Não, senhor presidente, desculpa. PEC 2 de 2022. Desculpa, tá certo. PEC 02 de 2022, diligência. PL 19 de 2022. Tá certo, 19 de 2022. 62 de 2021. 62 de 2021. E 244 de 2022. E 244 de 2022. Em discussão, as diligências. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligências da deputada Ana Campaiolo. Prossiga, deputada. Eu tenho dois projetos do deputado Jair Mioto e os dois apenas instituem datas comemorativas, se tratando o projeto 8 de 2023, do Dia Estadual do Teólogo, e o projeto 9 de 2023, do Dia Estadual do Conselheiro Cristão. Nesses dois casos, os pareceres são absolutamente idênticos, né? Só muda o mérito, em virtude de os projetos serem semelhantes, com mérito, até o mérito é semelhante, inclusive. Então, o nosso voto, muito simplificadamente, é pela aprovação do projeto de lei, considerando que ele
obedece às normativas constitucionais, o regimento interno da LESC, não invade competências. Então, 2 projetos muito simples com pareceres pela aprovação. O 8 e o 9 de 2023. Em discussão, aos pareceres do projeto de lei 08 de 2023 e 09 de 2023, ambos de autoria do deputado Jair Mioto, um que institui o Dia Estadual do Teólogo e outro que institui o Dia Estadual do Conselheiro Cristão. Ambos parecer da deputada Ana Campanholo pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra o parecer. Está aprovado. Certo. Para o próximo projeto de lei, que é de autoria do deputado Sargento Lima, eu vou tomar um pouco mais do tempo dos senhores, porque é um projeto que já tem uma discussão constitucional, que envolve, inclusive, a STF, com relação a um decreto de Santa Catarina. Então, o projeto de lei é o número 14 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima. A ementa do projeto proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Para aqueles que não sabem o que é linguagem neutra ou nunca tinham ouvido falar, trata-se daquela substituição do feminino e masculino por uma letra supostamente neutra no final das palavras. Então, não seria aluno nem aluna, seria alune. É engraçado, mas acontece. Bom, por que esse projeto exige um pouco mais de paciência na leitura desse voto? No ano retrasado, o governador Moisés assinou um decreto que obrigava as escolas, as instituições de ensino de Santa Catarina a ensinarem e utilizarem somente a língua culta, a língua portuguesa na sua norma culta. Este projeto de lei foi alvo de uma ação do PT esse decreto foi alvo de uma ação. Como o projeto do deputado Sargento Lima é muito semelhante, porém não se refere somente às escolas, mas a todos os canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos, então é muito semelhante à matéria, então o voto precisa ser um pouco mais longo. Então eu vou ler para os senhores, mas ainda assim são poucos parágrafos. No que tange à constitucionalidade formal, anoto que esta matéria, apresentada pelo deputado Sargento Lima, vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada, mostra-se legítima sua apresentação por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50 da Constituição Estadual e não está inserida no rol de iniciativas privativas do governo do Estado. Além disso, eu vou repetir o que eu já falei muito brevemente para os senhores. Essa deputada já apresentou um projeto de lei de número 357.5 de 2020, que dizia o seguinte, na sua ementa: estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Fecha aspas. Com o mesmo objetivo, o meu projeto de lei, porém voltado somente às escolas. Tanto este PL como outro apresentado pelo deputado Jair Mioto foram apensados ao PL 356.4, de autoria do deputado Gessé, que encontra-se desarquivado, voltando à sua tramitação nesta legislatura. Além disso, também fui protagonista na edição e estive presente na assinatura do decreto 1329, que acabei de mencionar aos senhores, que veda a linguagem neutra em instituições de ensino. Este decreto, no entanto, mesmo se referindo somente às instituições de ensino, já foi alvo de uma ADI por parte do PT e encontra-se em tramitação no STF desde então. Então, atualmente está tramitando. Mas vale ressaltar a manifestação da Advocacia Geral da União a respeito deste tema, tanto do decreto do governador Moisés, que foi amparado pelo meu projeto de lei, quanto deste projeto do Sargento Lima. Nenhum deles ainda julgado pelo STF. Abre aspas para a manifestação da Advocacia Geral da União. As modificações linguísticas aptas à propositura de uma reformulação formal da língua oficial de uma nação não podem ser casuísticas ou representativas de interesses de segmentos minoritários, de grupos ideológicos. Precisam guardar solidez ao longo do tempo e tornar-se uma prática massiva da sociedade, de modo a justificar a sua incorporação formal ao respectivo idioma. De forma muito simplificada, o que a AGU está dizendo é admissível que a língua portuguesa passe por modificações, ok. Mas essas modificações têm que vir primeiro, como a língua é viva, da aceitação natural. Tem que ser como aconteceu, por exemplo, com a expressão você, né?
Vossa Mercê, mas isso demorou muito tempo e foi um processo natural. O que a Advocacia Geral da União diz é que não se deve propor essas alterações por força de interesses de grupos ideológicos minoritários. Então, esse é o parecer da AGU. Sobre essa temática, o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Alfabetização, elaborou a norma técnica 23/2021, trazendo esclarecimentos fundamentais sobre a matéria. A propósito, pontuou que a categoria gramatical gênero, que surgiu por meio do desenvolvimento natural da língua, inclui todos os substantivos do idioma, até aqueles que sequer têm qualquer relação com os seres do sexo masculino ou feminino. Uma parede não tem em si nada de mais feminino do que teria um muro, que é masculino. Nem o planeta é mais masculino que uma bola, que usa o gênero feminino. O que ocorre é que, como demonstrado, todos os nomes da língua, pelo funcionamento de sua gramática, estão numa categoria de gênero gramatical existentes, masculino ou feminino. Evidentemente, na língua portuguesa, quando nós fizemos aquela caminhada natural do latim para a língua portuguesa, o português admitiu o masculino como neutro. Por essa razão, quando nós dizemos senhores deputados, já estão incluídas, inclusive, as deputadas e quaisquer outras criaturas do mundo que possam se sentir deputados. Com efeito, a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, instituída por meio da Resolução CNE-CP número 2, 2017, institui a matriz de construção de currículos da educação básica nos estados, municípios e no Distrito Federal e contempla diversas menções ao ensino da ortografia como adequação à norma culta da língua portuguesa. Ao elaborar a norma técnica de número 46, o Ministério da Educação reforçou que a língua portuguesa foi ortograficamente unificada através do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor no Brasil desde 2009, inclusive que era governo do PT. Referido tratado internacional unificou a ortografia utilizada em todos os países que adotaram a língua portuguesa como língua oficial e, conjuntamente com a gramática normativa brasileira, compõe as regras aplicadas à linguagem culta do idioma. E nestas linguagens, nestas portarias e nesses acordos, não consta nenhuma neutralização da linguagem, como propõem esses grupos minoritários. Então, com base em tudo isso e nos artigos 72, 144, 145 e 209, o meu voto nesta comissão é pela aprovação do projeto de lei do deputado Sargento Lima, de número 14 de 2023. Em discussão, o PL 14/2023, o parecer da deputada Ana Campaiolo. Presidente, não querendo julgar o mérito, mas como o texto aqui veda a utilização da linguagem neutra, né, masculino e feminino, nos canais de comunicação, e destaca aqui a administração direta e indireta, e isso compõe o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal, eu acho que nós deveríamos ouvi-los também. Né? Eu queria pedir vista para entender essa decisão deles, o parecer deles também. Vistas concedida ao deputado Tiago Zilli. Ainda sob minha responsabilidade, o projeto de lei número 85, de autoria do meu colega de partido, o deputado Ivan Nats, dispõe sobre o Programa Estadual Saúde Sem Drogas. Vou pular a leitura do relatório, mas já adianto aos senhores que o meu voto é pela admissibilidade do projeto. Considerando, portanto, que este projeto é estabelecido por proposição adequada à espécie, ou seja, um projeto de lei ordinário, mostra-se legítima a sua apresentação por este parlamentar, é sua competência e também não invade as esferas específicas do Poder Executivo, o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei do deputado Ivan Nats. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 85/2022, parecer da deputada Ana Campaiolo. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam o parecer. Está aprovado. Senhor presidente, o único projeto para o qual nós apresentamos um parecer por inadmissibilidade é este próximo PL número 20 de 2023, de autoria do delegado Egídio. Em que consiste o projeto de lei? A sua ementa autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Sem entrar no mérito do projeto de lei, sem entrar nesse mérito do projeto de lei, nós precisamos considerar que existe já uma resolução que projetos autorizativos não devem ser aprovados, não devem ser admitidos na Assembleia Legislativa. Isso já é de muito tempo, então o parecer é pela inadmissibilidade.
Em discussão, o parecer pela inadmissibilidade ao projeto de lei 20/2023, de autoria do deputado delegado Egídio. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer pela inadmissibilidade permaneçam como se encontram. Está aprovada a inadmissibilidade ao projeto do PL 20/2023. Senhor presidente, eu já estava esquecendo de um, é tantos, né? O último, lá embaixo. O último. É o projeto de lei 332, que altera o anexo único da lei 16.722, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses. Esse projeto é de autoria do deputado Maurício Kudilar, que também é meu colega de partido, e concede ao município de Itapoá o título de capital catarinense da música. Não tem nenhuma consideração sobre mérito, interesse público, o projeto segue conforme esperado, então o parecer é pela aprovação. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 332 de 2022, de autoria do deputado Maurício Kudilar. O parecer da deputada Ana Campagnolo é pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao projeto de lei. Muito obrigado, deputada, pela celeridade. Agora passamos ao deputado Volney Weber, que tem alguns projetos para relatar nesta manhã. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia aos deputados, deputada Ana Campagnolo, aqui presentes. Primeiramente, fazendo a devolução do PL 0088/2022, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Então, faço a devolução de vista sem manifestação. Dando sequência... Em discussão e votação, a devolução de vista ao PL 088/2022. Tem um parecer? Desse projeto. Boa. Deputado Volney Weber hoje está fazendo a devolução ao projeto de lei 088/2022 e tem um parecer pela aprovação. O parecer de autoria do deputado Fabiano da Luz. Eu coloco ele em discussão, em votação. Os deputados que são pela aprovação permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer ao PL 088/2022. Prossiga, deputado. Muito bem. Também para minha relatoria e voto sobre a mensagem de veto de número 4/2023. Trata-se de mensagem de veto, por meio da qual o senhor governador do Estado comunica a esse parlamento que vetou totalmente o projeto de lei de número 352/2022, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, com a coautoria dos deputados Fernando Crelin, Jerry Comper, Valdir Cobalcini e Mauro de Nadal, que altera as leis de número 18.029, de 2020, e 17.763, de 2019, para compatibilizar a legislação à disposição do convênio ICMS do número 73, de 2020, e suas alterações adotado no âmbito do CONFAS estabelece outras providências. Bom, inicialmente, verifique que a mensagem de veto atende aos requisitos formais para a sua admissibilidade, tendo apta a regular tramitação nesta Casa Legislativa. No que tange ao mérito, proponho análise com dinâmica e pontuando, respectivamente, o objeto de cada disposição vetada, acompanhada da argumentação que amparou o veto seguido pelo entendimento deste relator. Então, a lei de número 18.029 de 2020 promoveu apoio aos empreendimentos afetados pelos efeitos econômicos do Covid-19, concedendo parcelamento de débitos em função do não cumprimento de metas. Em conformidade aos convênios do CONFAS publicados posteriormente à lei anteriormente citada, o legislador apresentou a proposta em questão, pretendendo compatibilizar as disposições que versavam sobre o prazo para adesão, a natureza e o período dos créditos compreendidos. Em oposição ao objeto proposto, a Secretaria de Estado da Fazenda, assim, sustenta a proposta não delimitou a natureza dos créditos compreendidos pelo programa e contrariedade ao interesse público ao considerar que a mais
que não há mais de se falar em crise relacionada ao Covid-19, considerando que esta se encerrou em 2021. Então, ante o exposto, o entendimento dessa relatoria se opõe aos argumentos do veto mencionados. Inicialmente, por considerar que as normas pleiteadas estão plenamente amparadas pelo Convênio 73/2020 e posteriores, bem como por não considerar razoável a interpretação do órgão fazendário que menciona a cessão dos efeitos econômicos da pandemia em 2021, sendo que a ampla maioria das correntes econômicas indicam que os efeitos da pandemia são de longo prazo. Então, a proposta visou a isonomia tributária, equiparando a forma de consecução de regimes especiais dedicados a segmento da construção civil e a outros contribuintes. Na sustentação do veto, a Secretaria de Estado da Fazenda alega a contrariedade ao interesse público à hipótese de aplicação sumária de incentivos que, por sua vez, já se encontram previstos nos artigos 248 e 251 do anexo 2 do RCMS. Na perspectiva desta relatoria, a norma proposta atende plenamente ao interesse público e a princípio da isonomia, que, por sua vez, veda a discriminação arbitrária entre contribuintes que estejam em situação equivalente. Além do mais, a própria argumentação da Secretaria da Fazenda aduz a hipótese colisão com o princípio mencionado, ao sugerir que o mesmo legalmente é apto à fruição do regime especial. O contribuinte ainda será submetido à prévia autorização do secretário de Estado da Fazenda. Então, o texto legal em vigor que a proposta vetada se dedica a alterar estabelece que o regime especial para o segmento da construção civil fica condicionado à apresentação de CND previdenciária, enquanto a proposta vetada condiciona o incentivo à inexistência de débito previdenciário. Bem, veja só, quando você apresenta a CND previdenciária, ou enfim, quem vai analisar o processo para conceder um regime especial, ele vai verificar no sistema. Então, ele vai conceder o regime verificando e fazendo a consulta no sistema. Mas veja o que diz, que a proposta é vetada condicionada ao incentivo à inexistência de débitos previdenciários. Veja só, nós tivemos parcelamento de débitos devido à Covid-19. Então, ele não está em atraso, mas, porém, tem débitos. Porque está parcelado, então você vai conseguir uma negativa com uma negativa com uma positiva com efeito negativa, mas não está dizendo que não tem débito, tem débito. Então, veja só. Então, nós entendemos que os efeitos da Covid-19 eles ainda permanecem. Então, nós precisamos fazer com que a Secretaria da Fazenda conceda, né, o benefício do regime especial, né, uma vez de que, consultando que estando em dia, porém com parcelamento, possa ser concedido o benefício. E também que não seja exigido o cumprimento das metas. Veja só, uma empresa que está com o seu potencial todo completo ali, servidores e tal, para ele conseguir o incentivo, ele precisa cumprir metas de aumento de mão de obra, de mais investimentos. Mas nós estamos aqui pedindo isso para a permanência do estabelecimento ficar produzindo bem, trazendo riqueza para o nosso estado, continuando gerando emprego e garantindo aquele emprego, porque temos outros estados que têm um incentivo diferenciado. Então, nós vamos simplesmente perder a competitividade. Não estamos pedindo algo extraordinário. Estamos pedindo a permanência do estabelecimento em Santa Catarina, continuar produzindo, gerando emprego, garantindo a nossa economia. Porém, sem a cobrança do atingimento das metas, que é mais funcionários, mais emprego, mais parque instalado, não tem? Então, não estamos, nesse momento, devido aos efeitos da Covid-19, solicitando um novo benefício, mas permanecendo existente, mas não havendo, na sua renovação, a cobrança das metas, porque o fato de ela se permanecer competitiva, ela já está garantindo a permanência deste segmento forte dentro do nosso estado. Então, sendo desta forma, né, eu tenho no entendimento de que outros estados, por exemplo,
eles... exatamente. E aí temos também, no mesmo projeto, a questão dos vinhos, né? Uma vez de que também está se buscando um benefício de alteração de alíquota, uma vez de que o distribuidor e também o distribuidor catarinense, né, instalado aqui dentro, ele tem hoje uma alíquota nos vinhos de 25%. Uma vez de que os distribuidores de outros estados ele é tributado em 12%. O consumidor, na bebida quente, que é o vinho, ele vai continuar pagando o 25%. A alíquota cheia. Porém, o distribuidor catarinense, hoje, ele concorre com alguém que vem trazer o vinho aqui dentro a 12%. Então, tem uma diferença muito brusca aí, que faz com que o empreendedor, o distribuidor, aquele que está estabelecido dentro do nosso estado, ele acabe sendo sufocado pelos demais, por outros estados. Então, eu tenho sempre dito que o estado aqui ele diz que isso, perante a lei de responsabilidade fiscal, vai haver aqui uma renúncia de receita. Eu acredito que a renúncia de receita vai acontecer quando nós matar o distribuidor interno e não ter mais esse segmento aqui dentro, uma vez não gerando mais imposto e não gerando emprego e nem renda. Ficando o abastecimento por outros estados aqui dentro. Então, eu sempre digo o seguinte, eu acredito que se voltar e trazer para o 12%, equiparando aos demais estados, nós vamos ter aí uma atividade fortalecida, tendo realmente imposto a recolher aqui dentro, né? Porque tenho falado que muitas vezes a gente é melhor ser sócio de alguma coisa do que ser dono de nada. Nesse caso, se nós continuar tributando o empresário catarinense que distribui os vinhos aqui dentro, com 25%, logo, logo nós vamos ser dono de nada, porque vai falir. Então, aí sim o Estado não vai estar recolhendo mais nada. Então, acho que é preferível recolher menos um pouco, manter o segmento fortalecido e esse pouco de tantos negócios que vai acontecer, vai recolher bastante. Então, o meu voto nesse sentido é pela derrubada do veto, tanto da questão da construção civil quanto da linha dos vinhos. Em discussão, o parecer da mensagem de veto 04/2023, relatado pelo nobre deputado que me antecedeu. O voto dele é pela admissibilidade e pela rejeição total ao veto. Em discussão, deputado Napoleão. Senhor presidente Camilo, querido relator, deputado Volney, deputada Ana, deputado Tiago Zilli, deputado Márcio, que nos acompanha de modo online. Eu me associo ao voto do relator e reitero também o pedido de acompanhamento desse voto pelos colegas, tendo em vista até, deputado relator Volney, não se tratar exatamente até de benefício. A gente está tratando, nesses dois temas, na verdade, de isonomia. Isonomia, na exatamente. verdade, a gente está tratando de isonomia, o que, portanto, não compreende a renúncia fiscal. Questão do vinho, por exemplo. Atualmente, nós temos a alíquota de 25%. Se a norma vier a ser aplicada, se o veto for derrubado, a alíquota distribuído por uma empresa catarinense passa a ser de 12%, exatamente tal qual se taxa a distribuição de operadores de outros estados. Então, não estamos tratando aqui de um benefício ou de uma redução. A gente está tratando de uma política, na verdade, de isonomia nesse sentido. Então, não é um incentivo fiscal, é uma isonomia. E não vai existir uma renúncia de receita, porque justamente a redução da alíquota vai possibilitar, de fato, a concorrência efetiva, a competitividade, uma concorrência leal, uma concorrência justa. Então, nós, distribuidores catarinenses, não teremos a perda da competitividade e, com isso, faremos frente à alíquota que é praticado por outros estados. Então, nesse caso específico, a nossa posição é acompanhar o voto do relator e fazer essa defesa enfática de que não se está tratando de benefício e nem de renúncia de receita, está se promovendo isonomia e, a partir da promoção da isonomia, uma concorrência leal, uma concorrência justa, uma concorrência sadia, em que os operadores catarinenses tenham exatamente a mesma condição dos seus concorrentes de outros estados.
porque, afinal de contas, o operador do Rio Grande do Sul ou do Paraná trabalha com uma alíquota de 12%. O de Santa Catarina, internamente, trabalha com a alíquota de 25%. Então, é algo que realmente ofende o princípio da concorrência leal, da concorrência justa, e os catarinenses acabam sendo penalizados nesse sentido. Então, a nossa visão é de uma política isonômica e de uma política justa. O deputado relator menciona uma questão a respeito, por exemplo, das questões previdenciárias, e aí não é uma questão de direito previdenciário, é uma questão de procedimento, é uma questão de forma, é uma questão de simplificação, é uma questão de desburocratização. Não se deixa de exigir nada, não se tira um requisito de observância da regularidade previdenciária, apenas se disciplina algo que vem ao encontro de uma política de conferência mais simples, menos burocrática, em que a consulta online possa fazer jus à conferência física. E em relação à questão da construção civil, também é uma questão de procedimento, também é uma questão de forma. Hoje, outros setores da economia catarinense, como o têxtil, o comércio exterior, a indústria de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, já têm um procedimento simplificado para a conferência da sua questão tributária. E se busca estender isso e esses efeitos também à construção civil, para que a mesma simplificação e desburocratização da conferência de metas, em se tratando de incentivos fiscais, possa haver um tratamento isonômico também em relação à construção civil, até para a sobrevivência dessas empresas sediadas e com identidade catarinense, que têm grandes players nacionais e internacionais, com outras vantagens tributárias que não as nossas. Então, o que se busca em ambos os casos é isonomia. Eu, portanto, me associo integralmente ao voto do relator, né, e pleiteando aos colegas uma votação favorável ao relatório do eminente colega deputado Volney Weber. Continua em discussão. Então, em discussão, em votação, a mensagem de veto 04/2023. O voto do deputado Volney Weber é pela admissibilidade e pela derrubada total do veto. Os deputados que aprovam o parecer do deputado Volney, deputada Ana. Então, são votos pela aprovação, são só o voto contrário da deputada Ana. Então, aprovado o parecer do Volney com o voto contrário da deputada Ana. Senhor presidente, eu também voto contrário, por gentileza. Então, o voto contrário do deputado Márcio e do deputado Ana Campaiolo. Foi aprovado o parecer com o voto contrário de ambos os deputados citados. Prossiga, deputado Volney. Muito bem, temos agora, então, a mensagem de veto de número 21/2023, né, que trata, na qual o senhor governador do Estado comunica vetou parcialmente o autógrafo do projeto de lei complementar 0026.6/2022, de autoria da Defensoria Pública, que altera a lei complementar de número 717/2018, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências e altera a lei complementar 575/2012, que cria a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dispõe sobre a sua organização e funcionamento e estabelece outras providências. Bom, o veto, ele pode ser admitido, né, devendo ser admitido, porque ele atende todos os quesitos, mas no que tange aqui ao mérito, né, eu julgo importante inicialmente trazer aqui a argumentação explicitada pelo Defensor Público Geral no âmbito da exposição de motivos que subscreveu aqui na página 714 do PLC. Deve a legislação estadual explicitar a competência do Defensor Público Geral, adequando a legislação estadual aos preceitos constitucionais que regem a instituição. A título de ilustração, veja-se que o Defensor Público Geral já realiza, desde sempre, os atos de nomeação de seus servidores, envia projetos de lei para a criação de cargos de defensores públicos, contrata entidades organizadoras de concursos para a carreira, realizando todas as etapas do certame, homologando seu resultado final. Administra e ordena as despesas do orçamento próprio da Defensoria Pública, dá posse a defensores públicos, dentre outros tantos atos de gestão administrativa, razão pela qual o presente projeto apenas compatibiliza as disposições da lei local, a Constituição e, especialmente, a autonomia administrativa da DPE. Ainda, consoante a autonomia administrativa, orçamentária e financeira da Defensoria Pública, Constituição Federal de 1988, do artigo 134, parágrafo 2º, por certo que os atos de nomeação realizados pelo Defensor Público Geral sempre devem obediência à legislação fiscal e compatibilidade financeira da despesa.
tudo na conformidade legal. Assim, para fins de responsabilidade fiscal e orçamentária, atesta-se que o projeto está adequado orçamentária e financeiramente com a LOA e compatível com o PPA e a LDO, nos termos da Lei Complementar Federal de número 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, consoante, destacando no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o projeto de lei complementar atende ao interesse público, vez que almeja adequar a estrutura da Defensoria Pública do Estado à efetiva demanda de serviço, sendo a medida vital para a manutenção das atividades da instituição, de forma a garantir à população o adequado acesso à justiça, sobretudo no que tange à defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos vulneráveis e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica integral e gratuita. Então, veja só que a própria Defensoria Pública, ela não tem o 12º, mas ela tem orçamento próprio, recursos disponíveis em caixa e já aprovados na LOA. Das instituições do sistema de justiça, somente a Defensoria Pública ainda não nomeia seus próprios integrantes e temos autonomia constitucional. Então, veja só, a Assembleia acaba nomeando, o Tribunal de Justiça nomeia, o Tribunal de Contas nomeia, e o Ministério Público nomeia e a Defensoria Pública não nomeia. Então, vale lembrar, né, que pelo reduzido número de defensores e servidores, muitas vezes se vê necessidade, sim, da indicação do novo defensor, porque ainda não alcançamos muitos lugares do nosso Estado, né, com esse trabalho. Então, se tem orçamento, tudo bem que não tem o 12º, mas o orçamento, todos os anos, ele aumenta. Então, veja só, se você tem um orçamento nesse ano e você indica, através do defensor público geral, um novo defensor, ele está indicando dentro daquele orçamento do ano que já está aprovado. Então, ele não vai ultrapassar os limites, e até que se ultrapassar os limites, ele mesmo vai responder por isso, e mesmo assim ainda temos os cargos comissionados, indicados lá de livre nomeação, que ainda você pode, se porventura o orçamento seguinte baixar, o defensor ele é concursado, mas ainda tem os comissionados que você pode ainda remanejar e fazer com que busque o equilíbrio naquele ano seguinte, se porventura o orçamento ficar insuficiente daquela despesa feita pela nomeação no ano anterior. Então, eu vejo aqui que atende, né, a questão do interesse público. Neste caso, então, nesta Comissão de Constituição e Justiça, eu aqui voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto 21/2023 e, no mérito, pela rejeição do veto parcial aposto ao autógrafo do projeto de lei complementar 26.6/2022, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação no plenário desta Casa. Em discussão, mensagem de veto 021/2023, de autoria do Governo do Estado, que é um veto parcial do Plano de Cargos, Salário, Vencimentos e Servidores da Defensoria Pública. O parecer do relator, deputado Volney Weber, é pela admissibilidade e pela derrubada total do veto. Em discussão. Vista, gabinete, deputada Ana, por favor. Concedida vistas à deputada Ana Campagnolo. Prossiga, nobre deputado. Também temos aqui a mensagem de veto de número 23/2023. Também veto total ao projeto de lei complementar de número 27/2022, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e de saldo de férias dos integrantes do quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Então, da mesma forma, né, este projeto ele foi encaminhado aqui junto com outros projetos vindos do governo, né, não foi nós que criamos o projeto aqui, isso no ano anterior, na legislatura anterior. Todos os projetos tiveram aqui as suas aprovações, tanto do Ministério Público, também do Tribunal de Justiça, também da própria Assembleia, Tribunal de Contas e também da Defensoria Pública, na mesma linha. O
o estranho aqui que foi vetado simplesmente o da Defensoria Pública quando oportuniza aqui, né, a compra das férias, se assim achar interessante, achar propício naquele momento, e também de licença-prêmio. Uma vez, como já falei anteriormente, a Defensoria Pública hoje ela tem muito campo a avançar, muitas pessoas necessitando na nossa sociedade do atendimento do defensor público, né, e precisando desse trabalho. Então, se tem orçamento próprio, se o orçamento está oportunizando, com autorização do defensor público geral, que ordena ali essas despesas, né, eu não vejo problema algum e nem inconstitucionalidade ou prejuízo à nossa sociedade, tanto é que eu entendo que isso vem ao interesse público. Então, quando alguém, de repente, solicitar a indenização, tanto de férias quanto de licença-prêmio, tem que passar por autorização do chefe maior, né? E ele vai conceder se tiver disponibilidade de caixa. Uma vez, como falado, tem orçamento próprio. Então, da mesma forma, entendo aqui, né, e voto aqui pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto 23/2023 e, no mérito, pela rejeição do voto total aposto no autógrafo do projeto de lei complementar de número 27/2022 e, por conseguinte, pelo encaminhamento da matéria nos termos regimentais à superior deliberação também no plenário dessa Casa Legislativa. Em discussão, o parecer da mensagem de veto 023/2023, de autoria do Governo do Estado, veto total ao projeto de lei complementar 27/2022, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Em discussão. Presidente. Márcio Machado. Desculpa, Márcio, faltou... Não te ouvimos. Quero utilizar da palavra, presidente. Então, conseguiram... Palavra concedida. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres deputados, com toda a máxima vênia, o deputado Volney Weber. Cada vez que chega projetos da Defensoria, nós temos sempre que ter muita cautela. Final do ano, foi vários projetos aprovados, trazendo rombos gigantescos no orçamento do Estado ou dos poderes. Aqui na Assembleia não foi diferente. Então, o que acontece? Eles têm as férias, e vão vendendo. E aí o procurador, que é o gestor, o procurador que é o gestor primário, claro que ele vai agraciar os seus pares. Então, eu sou a favor do veto que o governador deu. É algo fora do comum. Toda hora a Defensoria Pública está mandando projeto para se agraciar, para melhorar os soldos, e assim nós tendo coisas fora. Os deputados que chegaram agora, o salário inicial era de R$7 mil, passaram para R$22 mil o salário na legislatura retrasada. E vários projetos estão passando toda hora, vendendo para que eles possam estar recebendo ainda mais. Então, é um desrespeito com o dinheiro público. O meu voto é a favor do veto, então contrário ao parecer do deputado Volney Weber. Em discussão, a mensagem 23/2023, o voto do relator Volney Weber é pela admissibilidade e derrubada total do veto. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o deputado Márcio Machado vai apresentar apresentar um voto divergente ou apenas vai registrar voto contrário. Eu vou solicitar, então, vistas, presidente, e fazer um voto divergente. Concedida vistas ao deputado Márcio Machado. Obrigado. A palavra ao deputado Volney Weber para o último mensagem de veto de sua relatoria. Muito bem, dando continuidade, mensagem de veto de número 1402/2022, que trata de mensagem de veto por meio da qual o senhor governador do Estado comunica a este Parlamento que vetou parcialmente o autógrafo do projeto de lei de número 0015.8/2021, de autoria do deputado Maurício Scurdilac, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Cidade Amiga do Idoso e adota outras providências, por entender que os artigos 4 e 7 da proposição são inconstitucionais
E o sexto, inconstitucional e contrário ao interesse público, com fundamento no parecer de número 498/2022 da Procuradoria-Geral do Estado e no ofício de número 830/2022 da Central de Atendimento aos Municípios da Casa Civil. A mensagem de veto em pauta ela foi lida no expediente da sessão plenária de 23 de 2 de 2023 e, na sequência, encaminhada a esta comissão, na qual fui designado relator na forma regimental do voto. Com efeito, ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente, no que toca à admissibilidade, que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela, razão pela qual o veto parcial merece ser admitido por este Poder Legislativo. Quanto ao exame do mérito, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, julgo que o veto parcial aposto no autógrafo do projeto de lei de 15.8/2021 deve ser mantido, sobretudo em face dos fundamentos jurídicos trazidos pelo Executivo. Nesta linha, corroboro as mesmas razões por seus próprios fundamentos legais adotados pelo chefe do Poder Executivo no que diz respeito ao veto jurídico parcial, ou seja, pela inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público do autógrafo do projeto de lei de número 15.8/2022, por ofensa ao disposto nos incisos 1º e 5º do caput do artigo 30 da Constituição Federal, no que diz respeito à inconstitucionalidade formal dos artigos 4º, 6º e 7º e contrariedade ao interesse público, especificamente do artigo 6º do projeto de lei supracitado, vez que o projeto condiciona como requisito obrigatório para a formalização de convênios e parcerias entre o Estado e os municípios nas áreas da saúde, infraestrutura e assistência social, e a apresentação do que nomina título de cidade amiga do idoso. Então, ante exposto, o voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto 01402/2022 e, no mérito, pela manutenção do veto parcial aposto ao autógrafo do projeto de lei de número 15.8/2021, por ser inconstitucional e contrário ao interesse público, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação no plenário deste Poder. Esse é o voto. Em discussão, ao voto do parecer da mensagem de veto 1402/2022, de autoria do Governo do Estado, o deputado Volney Weber, relator, vota pela admissibilidade e manutenção total do veto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovem permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do deputado Volney Weber. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, eu solicito aqui a possibilidade de extra pauta, simplesmente a aprovação de um requerimento, onde o requerimento solicita aqui a tramitação conjunta de um projeto de autoria do deputado Vicente Caro Preso, projeto esse que vem tratar a emissão de laudo, para dispor sobre o prazo de validade do laudo que ateste o transtorno de espectro autista. Então, deste feito, ambos os projetos de lei citados tratam da mesma matéria. Temos outros projetos já nesta casa que tratam da mesma matéria e agora, nesse momento, o deputado Vicente Caro Preso, ele apresenta um projeto que vem na mesma linha. Então, os demais projetos já estão tramitando em comissões nesta casa, que já passou pela CCJ e já estão tramitando em outras comissões. E o projeto que deu sequência é o projeto de número 351/2022, que é o mais antigo, né? De autoria esse do deputado Mauro de Nadal, que já tem outros projetos apensados a ele, na mesma linha, do projeto, nesse momento, do deputado Vicente Caro Preso. Então, o meu requerimento é solicitando, né, de uma forma essa pauta, se o senhor entender que sim, né, já buscar o apensamento deste projeto diretamente ao mais antigo, que é o 351/2022. Coloque em discussão aqui com os nobres deputados o pedido do deputado Volney Weber, o requerimento extra-pauta. Eu acho que não tem problema.
Então me empresta aqui para colocar em discussão o requerimento. Obrigado, deputado Volney. Vou colocar em discussão e votação o requerimento de tramitação conjunta do projeto de lei 12/2023, juntamente com o projeto de lei 351/2022, que trata sobre a mesma matéria. Eu coloco aqui em discussão e votação o requerimento para que ambos os projetos tramitam em conjunto. Em discussão, o requerimento. Em votação, os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento extra-pauta do deputado Volney Weber referente à tramitação conjunta dos projetos de lei ora citados. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Agora passo a palavra para o deputado Tiago Zilli para dar seguimento. Após o deputado Márcio Machado, depois o deputado Napoleão e, por fim, esse presidente. Muito bom dia, presidente. Bom dia aos deputados, Napoleão, deputado Volney, deputado Márcio, deputada Ana, aos presentes aqui e todas as pessoas que estão acompanhando. De autoria MS 070/2023, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 023/2020, que dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina, CIESC, popularmente denominada Carteirinha Catarina, e adota outras providências. Vou fazer o relatório rapidamente sobre a admissibilidade e manutenção, né, que é autor que é o governo do Estado, e eu como relator. Relatório. Na forma regimental, fui designado para relatar a mensagem do veto total, exarado pelo governador do Estado ao projeto de lei, que dispõe sobre a Carteira de Identificação Rural, Identificação Estudantil de Santa Catarina, popularmente denominada Carteirinha, e adota outras providências. Na justificação, o excelentíssimo senhor governador apresentou o veto total ao referido projeto de lei, destacando que impor atribuições ao órgão do Poder Executivo para emissão de funcionamento de carteira de identificação estudantil de Santa Catarina, o texto restou eivado de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Vamos ao voto. A esta Comissão de Constituição e Justiça, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria conforme preceitua o artigo 144, inciso 1 e artigo 72, inciso 1 e 2 do Regimento Interno da LESC. Nesta linha, ao examinar a mensagem do veto total ao projeto de lei, em apreço inicialmente, destaco que é prerrogativa do chefe do Executivo. Assim que toca ao referido exame a ser procedido por essa Comissão de Constituição e Justiça, cumpre ser considerado que o projeto de lei, objeto do veto, atribui uma série de obrigações ao Poder Executivo para fins de criação de carteirinha de identificação. Neste particular, verifica-se que a proposição representa interferência na competência constitucional atribuída ao chefe do Executivo. A inconstitucionalidade restou devidamente fundamentada em atendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme parecer exarado pela Procuradoria-Geral do Estado, acostado à mensagem do veto, na qual revela também que a matéria tem regulamentação específica na Lei Federal número 12933 de 2013, o que evidencia traços de ilegalidade. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados nessa fase, voto pela manutenção do veto, com prosseguimento da tramitação processual na mensagem em conformidade com o regimento, pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão, a mensagem do veto 070/2023, de relatoria do deputado Tiago Zilli. Eu coloco em discussão a mensagem, o qual é pela manutenção total do veto. Em discussão e votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do deputado Tiago Zilli pela manutenção total do veto. PL 023/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que acrescenta o inciso 19º no artigo 5º da Lei número 18.334 de 2022, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências, para incluir o apoio da Associação de Pais e Professores no Estado de Santa Catarina, nas APPs, no rol de ações financiadas pelo fundo. Presidente, eu queria fazer um requerimento de diligências ao projeto de lei número 0023/2023. Até porque, nos termos regimentais,
foi distribuído à relatoria desse deputado o projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nates, que acrescenta esse inciso 19º no artigo 5º. A proposta, portanto, visa incluir as associações de pais e professores do Estado de Santa Catarina dentre as ações a serem financiadas pelo Fundo Social, da Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que é vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, destinado a financiar os programas de apoio à inclusão social. Diante desse contexto, antes de emitir um parecer conclusivo no âmbito deste colegiado e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos do projeto de lei, solicito com amparo no inciso 14º, no artigo 71 do Regimento Interno deste Poder, a promoção de diligência no projeto de lei número 023/2023 à Casa Civil e, por meio desta, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria do Estado da Educação e a Procuradoria-Geral do Estado, para que encaminhem os seus presentes autos à manifestação quanto à matéria. Projeto de Lei 23/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, relatado pelo deputado Tiago Zilli. Ele pede diligências conforme lido aqui por ele. Em discussão, em votação, pedir diligência. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. PL 0024/2023, de autoria do deputado Matheus Cadurim, que revoga o parágrafo 6º do artigo 36 da Lei Estadual 18.241/2021, com o fim de revogar a hipótese de cobrança de alíquota diferencial em operações provenientes de outras unidades da Federação, com mercadorias destinadas a contribuinte optantes pelo Simples Nacional. Relatório e voto do projeto de lei. Revoga o parágrafo 6º do artigo 36 da Lei Estadual. Autor Matheus Cadurim. Relator deputado Tiago Zilli. Nos termos do requerimento, fui designado para relatar o projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Matheus Cadurim, que tem por objeto, na respectiva parte normativa, a revogação do parágrafo 6º do artigo 36 da Lei Estadual 10.297, de 1996, com o fim de revogar a hipótese de cobrança de alíquota diferencial em operações provenientes de outras unidades da Federação, com mercadorias destinadas a contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Na justificação, se destacou que a medida chamada de DIFAL simples foi objeto de intensa discussão quanto da sua tramitação e aprovação, bem como posteriormente, pois vem causando prejuízo às micro e pequenas empresas catarinenses, que tiveram a sua carga tributária aumentada de maneira significante, impactando a competitividade. Restou a presente ainda os aspectos da constitucionalidade e legalidade da medida proposta, inclusive em relação à lei de responsabilidade fiscal. Voto. A esta comissão, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria, conforme o que preceitua o artigo 144, inciso 1, combinado com o artigo 72(1), todos do regimento interno da LESC, ou seja, quanto à admissibilidade do prosseguimento da sua tramitação processual em fase da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regentabilidade e de técnica legislativa. Nesta linha, ao examinar o projeto de lei em apreço em sua parte normativa, portanto, em relação ao conteúdo substantivo da proposta, destaca-se que a legislação a ser alterada, ou seja, a Lei 10.297, de 96, trata do imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, o ICMS, tributo de competência estadual. Em relação à iniciativa parlamentar, na justificação, restou demonstrado que o Supremo Tribunal Federal, em tese firmada na citada norte constitucional e reiterada em sede de julgamento do recurso extraordinário número 947564, consignou a competência do membro do Poder Legislativo para propositura de projeto de lei em matéria tributária. Deste modo, em relação à iniciativa nessa, resta suficiente demonstrada a constitucionalidade formal do projeto de lei em tela, não havendo também indício de inconstitucionalidade material. A proposição em que pese a análise a ser procedida posteriormente pela Comissão de Finanças e Tributação, em especial realce nas atribuições previstas no artigo 73.2 deste regimento interno, não representa renúncia de receita,
haja vista que, conforme o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tal instituto trata de medidas que impliquem no benefício ou incentivo de natureza tributária, sendo caracterizados em ações como concessão de anistia, remissão, subsídio ou então de medidas que impliquem no tratamento diferenciado em relação a uma classe de contribuintes. Ou seja, no caso em tela, não se busca o tratamento diferenciado, tendo por escopo, na verdade, medida de isonomia e garantia da competitividade aos contribuintes catarinenses, optando pelo simples, verificado também a legalidade do projeto em lei. Entretanto, em relação à técnica legislativa, cumpre a esta relatoria apresentar pequeno apontamento em relação à emenda do projeto em análise, elemento integrante da parte preliminar de lei, artigo 2º, inciso 1, linha B, na Lei Complementar número 589/2013. Consta que a citada emenda, como se pode observar, referente à Lei 18.241 de 2021, lei que, de fato, inseriu a alíquota diferencial na Lei número 10.297. Entretanto, com a aprovação e publicação da lei, tal alteração passou a vigorar no parágrafo 6º do artigo 36 da Lei 10.297 de 96, dispositivo que se pretende revogar. Assim, nos artigos 190 do regimento interno desta Casa, apresento emenda modificativa em anexo. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio dessa Comissão de Constituição e Justiça, consoante o artigo 72, inciso 1, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 024/2023, nos termos de emenda referente modificativa que ora apresento. Só para fazer um comentário praticamente parecida com a antes da medida de isonomia do deputado Volney, as microempresas e optantes pelo Simples, eles pagam uma diferença de alíquota de 4% quando tem a diferença. Isso impacta na competitividade e foi inserido essa cobrança. As empresas grandes, as empresas de grande porte, elas se creditam desse valor e abatem esse imposto que eles pagam. E as micro e pequenas, que seria para a competitividade, eles não conseguem fazer isso, então eles pagam essa alíquota. Por isso que o meu voto é pela admissibilidade e para a gente retirar esse artigo, esse parágrafo 6º da Lei 10.297. Meu voto é pela aprovação desse projeto de lei do deputado Matheus Cadurim. Em discussão, o parecer no projeto de lei 024/2023 do deputado Matheus Cadorim, relatado pelo deputado Tiago Zilli. Presidente, só para fazer uma ressalva, na emenda, em cima no cabeçalho, ele colocou parágrafo 3º da Lei 36, da Lei Estadual 18.241. Eu só fiz uma emenda para relatar, porque a lei é a 10.297, essa lei foi incorporada, só para arrumar o texto da lei, mas o objeto é o mesmo. Entendi. Senhor presidente, gostaria de vista para diligenciar. Vista concedida à deputada Ana Campagnolo. Prossiga, deputado Tiago. Projeto de lei 0030/2023, de autoria do deputado Fernando Krilling, que altera a lei número 18.059, de 2021, que dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no estado de Santa Catarina, para incluir o atleta de apoio a atleta com deficiência visual, no rol de isentos de pagamento de inscrição. Autor Fernando Krilling, relator Tiago Zilli. Como essa lei já foi discutida e é só uma equiparação, se o presidente permite, já vou direto no voto. A Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em análise tem por escopo principal a alteração da Lei 18.059/2021, a qual dispõe o benefício de isenção de inscrição em programa de eventos esportivos para atletas voluntários no estado de Santa Catarina, provendo a inclusão neste rol dos atletas voluntários que prestam apoio também aos deficientes visuais. Essa lei, em 2021, o deputado Fernando Krilling fez para os cadeirantes. E quando eles vão participar de uma
um evento esportivo, aquele que acompanha o cadeirante, ele não precisa pagar a inscrição, porque ele está lá auxiliando, porque senão seria uma cobrança em duplicidade. E ele agora está incluindo também, porque o projeto já foi aprovado, para os deficientes visuais. Quando eles participarem de uma modalidade que tem que, por exemplo, correr, ele só vai ali junto para orientar o deficiente visual. Então, ele está incluindo também no projeto. Portanto, a constitucionalidade de proposição original, que dispõe sobre a criação do benefício de isenção do atleta voluntário, sua legalidade, juridicidade e regenerabilidade são pontos que já restaram devidamente analisados por esse Parlamento e pelas respectivas comissões. Busca-se na produção e análise apenas ampliação do rol de benefícios, incluindo, como já mencionados, os atletas voluntários que prestam apoio com atletas de deficiência visual. Trata-se, sobretudo, de medida que busca garantir isonomia, permitindo um alcance ainda maior no direito já reconhecido. Esse projeto de lei também altera alguns conceitos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 18.059/2021, a princípio com finalidade de deixar a redação mais clara. Pelo exposto, no que tange os pressupostos regimentais a serem observados no domínio desta Comissão de Constituição e Justiça, conforme o artigo 72 do Regimento Interno, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0030/2023, devendo a proposição seguir sua tramitação regimental. Em discussão, o projeto de lei 030/2023, deputado Fernando Quirino, parecer do deputado Thiago Zilli, Favorável pela aprovação, admissibilidade e aprovação. Em discussão e votação, os deputados que permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer do deputado Thiago Zilli ao projeto de lei 30/2023. E meu último projeto, do deputado Márcio Machado, PL 0346/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência e Portadores de Doenças Permanentes no âmbito do Estado de Santa Catarina. Não, desculpa. 56. Pulou. Hoje tem bastante, né, presidente? Posso por isso aqui, né? Desculpa, obrigado. Vamos lá, começando de novo. Requerimento de diligências ao projeto de lei número 0056/2022. Nos termos regimentais, foi distribuída a relatoria deste deputado, o projeto de lei 056/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, cujo escopo é garantir ao agente de segurança pública autonomia para ativar ou não dispositivo de gravação de ocorrência. O projeto de lei em análise busca assegurar aos agentes a segurança pública. Ele tem a liberalidade de ativar ou não o dispositivo de gravação durante a ocorrência, facultando sua utilização quando não houver essa opção. Tal proposição resta fundamentada sob justificativa de que tais câmeras não seriam capazes de capturar todo o enredo que estava presente na situação, deixando o agente em situação de vulnerabilidade, bem como que tais imagens poderiam trazer versões distorcidas. Diante deste contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito deste colegiado, e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos relativos à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa do projeto de lei, solicito com amparo no inciso 14º do artigo 71 do regimento interno deste poder, a promoção de diligência ao projeto de lei número 056/2022, a Casa Civil e, através dessa, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como ao Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que encaminhe aos presentes autos suas respectivas manifestações quanto à matéria. É pedido de diligência porque o soldado ele usa uma câmera
e ele não tem o poder de ligar e de desligar. E o GCE está pedindo que ele tenha esse poder, e quando não tiver esse botão, que daí que ele seja facultativo dele usar ou não. Então, antes de emitir, nós queríamos ouvir todas as questões do Estado, por isso estamos pedindo diligência. Em discussão, o pedido de diligência ao projeto de lei 056/2022, deputado GCE Lopes. O pedido de diligência é do relator Tiago Zilli, nosso deputado. Em discussão, em votação, o pedido de diligência. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência. Muito obrigado, deputado Tiago Zilli. Agora passo a palavra para o deputado Márcio Machado, que encontra-se em remoto, para fazer a relatoria de 3 projetos que estão na pauta de hoje. Deputado Márcio, tens a palavra. Muito obrigado, presidente. Deputado Camilo, cumprimento novamente aos nobres colegas, aos servidores. Estou com um projeto de lei 0285 do ano passado, de 2022, no qual requeiro diligências, uma vez que esse projeto, de autoria do deputado Padre Pedro, ele pretende conceder título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado, para a fim de declarar utilidade pública estadual a Caritas Comunitária de Itapuã. E, nesse sentido, precisa de uma diligência. No caso, um atestado de funcionamento, inicialmente enviado à entidade, não consta nome e data da diretoria atual, bem como o relatório tem que ser circunstanciado, referindo-se ao mês a mês, então 12 meses anteriores. Então, algumas questões só mesmo pontuais para ajuste. Dessa maneira, requeiro ao nobre colegiado que nós possamos aprovar essa diligência, encaminhando ao deputado Padre Pedro para que possa juntar aos autos esses pedidos ora feitos. Em discussão, o projeto de lei 0285/2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissero, o qual temos a relatoria do deputado Márcio Machado. O mesmo faz um pedido de diligências, conforme relatou anteriormente. Em discussão, em votação, o pedido de diligência. Os deputados que permaneçam como se encontra, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligências ao PL 0285. Prossiga, deputado Márcio. Obrigado. Dando continuidade, então, projeto de lei 8 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nax, que obriga as concessionárias de rodovias do Estado a disponibilizarem cancelas ou passagens exclusivas para uso de motocicletas. E aí, o deputado Milton Ovos também apresenta um projeto correlato, no qual foi apensado, passou pelas comissões, e só que foi rejeitado lá na Comissão de Finanças e Tributação, mas não foi apreciada uma subemenda de substitutivo global de páginas 12 a 15, 52 a 62. Então, eu peço apenas que a gente encaminhe novamente para que possa dar continuidade e eles analisarem essa subemenda a esse projeto. O PL 08 de 2019, deputado Ivan Nats, relatado pelo deputado Márcio Machado, ele pede o saneamento do processo, é isso, deputado Márcio Machado, que seja encaminhado para a Comissão de Transporte para analisar essa subemenda, é isso? Na realidade é encaminhado, nós temos alguns encaminhamentos aqui, continuidade regular do processo, envio do projeto à Comissão de Transportes, no qual se apreciou que operou o arquivamento. Só que ele não foi analisado a subemenda. Então, a gente pede para só que dê sanear, né, esse projeto. Tá, em discussão, em votação, o requerimento apresentado pelo relator Márcio Machado ao PL 08/2019, o qual requer o saneamento do processo, uma vez que na Comissão de Transporte não foi analisada a subemenda, para que seja encaminhada à Comissão de Transporte para essa análise. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de saneamento feito pelo deputado relator Márcio Machado. Prossiga, deputado. Pois bem, presidente, então, dando continuidade, projeto de lei 346 de 2022, da LAV, do deputado GCE Lopes,
no qual institui o cadastro estadual de pessoas com deficiência e portadores de doenças permanentes. Então, analisando a matéria em apreço, no que refere-se à constitucionalidade formal, é necessário registrar que a Constituição Federal dispõe que o Estado tem competência concorrente para legislar. E, estudando ainda mais sobre o projeto, existe uma Lei Nacional 7.853, de 89, no qual também nós temos um decreto 3.298, de 99, que institui, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência e sobre responsabilidade da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir e difundir informações sobre a situação das pessoas com deficiência e fomentar a pesquisa e o estudo dos aspectos que afetam essa vida, a vida das pessoas. E, da mesma forma, verifica que o objeto da matéria em comento não está incluído entre aqueles reservados privativamente ao governo do Estado, notadamente no que tange ao parágrafo 2º do artigo 50 da Carta Estadual. Assim, eu entendo pela admissibilidade e continuidade do regimento de tramitação do projeto em apreço. Em discussão, o projeto de lei 346/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. O parecer do deputado relator Márcio Machado é pela admissibilidade e pela aprovação do referido projeto. Eu coloco aqui em discussão e em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do projeto de lei 0346/2022. Obrigado, deputado Márcio Machado. Agora passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes, o qual relata uma mensagem de veto e um PL. Pois não, deputado. Sou presidente Camilo Martins, vice-presidente Ivone Weber, deputada Ana, deputado Tiago Zilli, deputado Márcio, que nos acompanha de modo online. Apenas duas matérias. A primeira é relatório e voto à mensagem de veto 71/2023. Veto total, projeto de lei número 270/2020, que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascidos sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Relatório. Cuida-se de mensagem de veto, por meio da qual Sua Excelência o Governador do Estado comunica a essa Casa Legislativa que apôs veto total ao projeto de lei 270/2020, de autoria da deputada Marlene Fengler, por considerá-lo inconstitucional. Em resumo, o governador do Estado justifica o veto por considerar que a oferta de orientações e treinamentos de primeiros socorros a pais e responsáveis de recém-nascidos afronta os artigos 32 e 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado, ao considerar que a matéria contraria o princípio da independência e harmonia dos poderes e, por via de consequência, a reserva administrativa. A mensagem também aduz que a matéria determina atribuições aos hospitais municipais e federais situados no Estado, em tese afrontando também o princípio da autonomia federativa. O veto foi lido no expediente do dia 23 de fevereiro e posteriormente designado para esta relatoria. Esse é o relatório. Encaminho, portanto, o voto, senhor presidente. De acordo com o regimento interno desta Casa, em seu artigo 305, parágrafo 1º, combinado com seus artigos 72, inciso 2 e 210, inciso 4, esta Comissão de Constituição e Justiça deve exarar parecer quanto à admissibilidade de tramitação de mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção ou rejeição de vetos apostos pelo governador do Estado. Inicialmente, no que concerne à admissibilidade, constatei que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie, conforme previsão do parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição do Estado, razão pela qual entendo que o veto parcial merece ser admitido. Por outro lado, em contradição ao argumento dos vetos, eu vislumbro que as disposições relacionadas no texto da proposta não estão inseridas no rol de iniciativas reservadas. Tampouco criam novas atribuições aos órgãos da administração pública, ao considerar que os procedimentos instrutórios sobre engasgamento de recém-nascidos correspondem inequivocadamente à proteção e defesa da saúde, o que nitidamente configura a competência concorrente do ente estadual nos termos do artigo 24, inciso 12 da Constituição da República Federativa do Brasil. No que versa o veto sobre a hipotética afronta ao princípio federativo, ao que remete os efeitos da proposta aos hospitais e maternidades que não compõem a rede estadual, entendo que a própria interpretação do texto pretendido permite a perfeita compreensão do objetivo, no que condiz a limitação dos seus efeitos à rede estadual, seja ela pública ou privada. O veto menciona, que uma das razões,
a da contrariedade ao projeto, do veto, portanto, seria ofensa ao princípio federativo, impondo obrigações a entes de natureza municipal ou federal, o que não é o caso. Porque, pela interpretação da matéria, obviamente, ela tem efeitos para Santa Catarina no que concerne ao limite do Estado. Portanto, uma das razões do veto que afronta esse princípio federativo, isso não se vislumbra aqui nesse caso concreto. Ademais, quanto aos efeitos práticos, na hipótese de aplicação da pretensa lei, cumpre destacar que o objeto pode ser atendido, por exemplo, com uma mera indicação de vídeo educacional sobre o tema. Há vários vídeos gratuitos disponíveis na internet, já preparados. Então, a questão de custo, a questão de imposição de custo a esse respeito, ela não se vislumbra no sentido da aplicabilidade prática. Assim, o mérito seria atendido, né, enfim, com acesso livre a bons materiais que já existem, e assim atenderia ao objetivo do mérito dessa proposta. Né? Somos pais e sabemos da importância de estarmos prevenidos, né, num momento assim tão difícil. Então, há uma série de materiais gratuitos de excepcional qualidade que já estão prontos. Há um enorme acervo de tutoriais, ou seja, na prática, não há essa obrigação necessária de acarretar ônus financeiro para hospitais e maternidades, tampouco criar novas atribuições alheias àquelas tipicamente atribuídas. Nessa interpretação, é muito possível a aprovação dessa matéria. Ante o exposto, em atenção aos artigos 72, 54 e 305 do Regimento Interno da Assembleia, voto pela admissibilidade da mensagem de veto e, no mérito, pela rejeição do veto total em relação a esse projeto, pelas razões aqui expostas, senhor presidente. Parabéns pelo voto. Coloco em discussão a mensagem ao veto 071/2023, de autoria do Governo do Estado, relatado pelo nobre deputado Napoleão Bernardes, o qual vota pela admissibilidade da matéria e pela rejeição total do veto no referido projeto. Em discussão. Gostaria de parabenizar o deputado Napoleão Bernardes pela sugestão de ter um vídeo sem custo e para as pessoas poderem também estar por dentro da matéria. Vou me inscrever no projeto, porque você é avô, eu também vou querer participar desse projeto. Parabéns pelo voto. Obrigado, deputado. Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer de Napoleão Bernardes pela admissibilidade, pela rejeição total do veto, a mensagem de veto 071/2023. Pois não, deputado, prossiga. Quanto à segunda matéria, senhor presidente, apresento um requerimento de diligência. Então, um requerimento de diligência ao projeto de lei número 15 de 2023. Trata-se de projeto de lei da autoria do deputado Padre Pedro, que altera a lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para equiparar a pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica à pessoa com deficiência. Da própria ementa da matéria se está integralmente objeto da proposta, destacado na justificação. E o autor apresenta uma série de características dessa doença e a finalidade da sua propositura. Então, em resumo, e nesse contexto, antes de emitir um parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e considerando o objetivo da proposta e análise, a nossa proposição aqui é no entendimento fundamental de promover uma nova diligência do projeto de lei à Secretaria de Estado da Saúde, bem como à Procuradoria-Geral do Estado. Em discussão, o projeto de lei 015/2023 do deputado Padre Pedro Baldissero, o qual relata o nobre deputado Napoleão Bernardes, trouxe um pedido de diligências que coloca em discussão e em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligências permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 015/2023. Agora, por fim, eu relato o projeto de lei 016/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que delimita o sexo biológico como critério único de definição de gênero de competidores e atletas para fins de participação em partidas e prática desportiva no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu não trouxe voto, vou fazer um pedido de diligência, mas quero aqui me antecipar, dizer para vocês que é uma matéria muito polêmica. No entanto, é uma matéria que essa Casa Legislativa tem que discutir essa matéria, está trazendo muito debate nacional. Então, eu, que desportista que já fui, que participo de muitas atividades, eu acho que é um assunto que nós temos que trazer à tona, é uma discussão muito complexa, e para não criar nenhum voto aqui antecipado de matéria, eu fiz o pedido de diligência para ouvir a Fundação Catarinense de Desfesporte, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, o Conselho Regional de Educação Física,
para se manifestarem sobre essa iniciativa e logo em seguida nós trazer isso ao debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que é um assunto que eu acho que nós temos que debater sim de forma muito séria, porque é uma discussão que vai trazer muito debate nacional e eu já me antecipo que quando vi esse projeto já imediatamente pautei para que a gente abra essa discussão. Então eu coloco o pedido de diligência ao projeto de lei 016/2023 em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o referido pedido de diligência e, por fim, uma vez que não tem mais projetos a serem relatados, agradeço todos os nobres deputados aqui até o presente momento. A gente hoje relatou de 24 projetos e declara encerrada a presente sessão, marcando uma próxima para o horário e dia designados regimentalmente. Bom dia a todos, um forte abraço.